O evangelho que acabamos de ouvir é retirado do Sermão da Montanha, que está lá em São Mateus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 8, né? E Jesus vai nos chamar a atenção para três coisas muito importantes que devemos, que nos chama a tomarmos atitudes e decisões práticas em nossa vida. E certamente abandonar-nos nas mãos de Deus, abandonar todas as nossas preocupações. Ele cita aí a questão do alimento e da vestimenta, mas ele quer mostrar que se na vestimenta e no alimento nós temos que nos abandonar, muito mais nas outras coisas. Deus nos sustenta e nos dá todos os meios para nós alcançarmos o nosso fim último. Nós temos um Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas. E as coisas não saíram de Deus, quer dizer, saíram de Deus, mas Deus não abandona a sua criação. Isso é uma coisa muito importante, né? Existe uma tendência em alguns grupos de acharem que Deus criou todas as coisas, está lá no céu e acabou, não liga mais para nada da terra. É o chamado fideísmo, que tem sua influência também no modernismo religioso, já condenado por São Pio X, né? Deus criou e deixa lá, e fica lá. Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas existirem e cuida de todas as coisas para que todas as coisas alcancem o fim para o qual elas foram criadas. Criou os minerais, os vegetais, Jesus cita aí os lírios do campo, temos as estrelas do céu, a lua, as galáxias, tudo isso proclama a glória de Deus. E Deus criou os animais, Cristo cita aí o exemplo dos pássaros, e Deus criou o homem. Que é o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus. O catecismo diz, é uma criatura composta de alma e corpo, pensa e quer, tem ideias e desejos. Isso é uma maneira simples que o catecismo fez para nos mostrar quem é o ser humano. Primeiro, é uma criatura. Deus criou. Nós não somos uma emanação. Somos criaturas. Nossa alma foi criada por Deus no momento da nossa concepção. Não é fruto de vidas passadas. Ela foi criada e ela é única. Então a alma do José é do José e não há outro igual, é José, com todas as suas características. Deus criou e infundiu no corpo desde o momento da concepção. Então o homem é uma criatura. E nós temos que lembrar sempre disso, porque a gente sabe, mas se esquece. Nós muitas vezes achamos que nós somos os criadores, ou os donos de todas as coisas. Uma criatura composta de alma e corpo. Alma, imagem e semelhança de Deus, corpo, morada da alma, mas o corpo e a alma estão intimamente unidos. Corpo é companheiro da alma. Companheiro da alma nas suas atitudes, nas suas virtudes, também nos seus defeitos. Por isso que haverá no último dia a ressurreição da carne. Quando nós morremos, a alma se apresenta diante de Deus e o corpo vai ser sepultado, normalmente. No fim do mundo, todos os corpos ressuscitarão. A alma voltará e se unirá aos seus corpos, onde estiverem, o que tiver deles, nem que seja uma molécula, mas está lá. E assim como o corpo foi companheiro da alma, na prática das ações, nas virtudes, vai ser companheiro da alma no céu. Corpo e alma, um corpo glorioso.
E assim como o corpo foi companheiro da alma no pecado, e se a pessoa morreu em estado de pecado, vai ser companheiro da alma também no inferno, de corpo e alma. Isso no juízo final. Ressurreição da carne antes do juízo final. Portanto, o homem é essa criatura composta de alma e corpo. Pensa, porque nós temos inteligência. E temos vontade livre. Vontade inteligência para conhecer a verdade e vontade que nos impulsiona para o bem. A nossa inteligência busca a verdade e vai encontrar essa verdade só em Deus. Em Deus nós descansamos. Nossa alma descansa em Deus, porque a inteligência busca a verdade e só encontra em Deus. E a nossa vontade busca o bem. Então vamos buscar o bem, esse bem só vamos descansar e encontrar a verdadeira felicidade quando encontramos o sumo bem, que é Deus. Aqui na terra nós encontramos reflexos de Deus nas obras criadas. Então o homem é essa criatura. Então nós não podemos esquecer disso. Nós não somos o princípio e o fim de todas as coisas. Não. Deus, Ele nos criou e nos criou com uma finalidade: conhecê-lo, amá-lo, servi-lo neste mundo, depois alcançarmos a felicidade plena no céu. Então o homem foi criado para a eternidade. Esse é o fim da criação do homem. E as obras outras foram criadas e dadas para nós como meios, através dos quais nós alcançamos o nosso fim último. Essa é a ordem. E Deus então governa tudo isso. E o governo de todas essas coisas, seja de todas as obras criadas, seja do homem, que também é obra criada, mas do ser humano, individualmente e em conjunto, em sociedade, tudo isso, Deus tem o senhorio, tem o governo de todas as coisas. Primeiro, fazendo com que todas as coisas existam, e segundo, fazendo com que todas as coisas, elas caminhem para o seu fim último. Sejam conduzidas ao seu fim último, para o qual elas existem. Esse governo de Deus de todas as coisas, nós chamamos de providência. Essa é a providência divina. Cuidado que Deus tem sobre todas as coisas. E o mal, Deus permite o mal? Permite. Mas tira do mal sempre um bem. Deus, nesse governo de todas as coisas, Ele não quer o mal. O mal não tem direito, mas Deus permite. E faz com que todas as coisas concorram para a sua glória, e concorrendo para a sua glória, concorre para o nosso bem. E o nosso bem é a glória de Deus. E pronto. Isso deve nos levar a quê? A termos a confiança de que Jesus fala no Evangelho. Olhai as aves do céu, Deus cuida. Olhai os lírios do campo, Deus cuida. Nenhum pássaro vai cair se Deus não permitir. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permite. Então Deus conduz todas as coisas, inclusive conduz até a história. Mas houve uma guerra? Houve. Deus conduziu a guerra? Deus não quer a guerra. Mas Deus permite e conduz as coisas. Muitas vezes a guerra, como diz Santo Agostinho lá na Cidade de Deus, é até um castigo. E Deus permite para castigar a humanidade. Está lá. Mas Deus quis a guerra? Não. Deus quer o mal? Não. Mas Deus permite e tira daí um bem. Para uns, castigo, para que se convertam. Para outros, sacrifício, penitência, para que sejam melhores, para que se santifiquem mais, para que pratiquem mais a caridade, para que estejam mais unidos a Deus. O fato é que Deus está no governo de todas as coisas. Imagine, por exemplo, uma epidemia. Deus está no controle.
E assim tudo na nossa vida. Isso deve nos levar a quê? A termos confiança. Aí vem uma virtude que ela é movida pela providência de Deus, que é a virtude da esperança. E o que é a esperança? Esperança é uma das 3 virtudes teologais. Virtudes teologais são aquelas virtudes que têm Deus como objeto, direto. Fé, esperança e caridade. A esperança em quê? Em Deus. Então, a esperança me leva a ter total confiança e entrega em Deus, sabendo que Deus é bom e que Deus quer o bem para mim e que eu tenho que me entregar a Ele, sabendo que tudo vai concorrer para o meu bem. Deus vai me dar a vida eterna e vai me dar todas as coisas necessárias para eu conseguir a vida eterna. Seja as coisas espirituais, seja as coisas materiais. Então esta confiança, quer dizer, já viver a eternidade aqui presente agora, isso é a virtude da esperança. Eu sei que tem alguém que me ama, esse alguém é Deus, esse Deus me ama, e eu me entrego a Ele sabendo que Ele cuida de mim, para que tudo concorra para o meu bem. Isso é a virtude da esperança. Então a virtude da esperança é uma virtude infusa, Deus infunde, mas requer de nós atitudes. Isso é fruto da providência. Então nós temos que confiar. Temos que nos entregar. Mas vemos tantos problemas, dificuldades da família também. Problemas financeiros, morais, materiais, enfermidades, cansaços. Temos que nos entregar a Deus. Temos que nos abandonar nas suas mãos. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte. Porque o mesmo Jesus que nos ensina que nós devemos olhar o exemplo das aves do céu e dos lírios do campo, Ele nos ensina a parábola dos talentos, em que mostra o Senhor, o pai de família, chamando a atenção de um servo que pegou o seu talento e enterrou. Ele entendeu mal a providência, teve medo e enterrou o talento. Quer dizer, Deus, nosso Senhor, Ele nos dá os meios e nós temos que utilizar desses meios. E não ficarmos deitados na praça esperando cair tudo do céu. Temos que fazer a nossa parte, mas confiando, sabendo que tudo depende de Deus, mas trabalhando como se tudo dependesse de nós. Essa é a relação, providência de Deus, esperança nossa, a vida eterna e nos meios para alcançar a vida eterna. Essa é a grande lição, primeira grande lição que nosso Senhor dá no Evangelho de hoje. Então ninguém aqui vai se desesperar com nada. Não vai ficar desesperado, arrancando os cabelos, rasgando as vestes, achando que Deus abandonou e Deus não cuida. Não façam isso. Isso é uma injustiça contra Deus. Por outro lado, Deus cuida ou diretamente ou através de outras pessoas. Daí a nossa responsabilidade também com os nossos irmãos. Deus é providência. Como providência, cuida de nós e cuida dos outros, nossos irmãos. Mas Deus pode querer que nós cuidemos do nosso irmão. Aí Deus vai cuidar dele através de nós. Então não podemos de maneira nenhuma nos negar a colaborar com Deus. O amor dele por nós é tão grande que Ele quer que nós sejamos todos irmãos, membros de um corpo só, ajudando, auxiliando uns aos outros. Então a providência dele vai ser direta ou vai ser através de outras causas que nós chamamos causas segundas, através de outras causas. Mas isso requer o nosso compromisso, não só conosco, mas também com os nossos irmãos. Deus cuida dos enfermos através de quem está lá com eles. Cuida das crianças através de quem cuida das crianças. Tudo é cuidado por Deus. Deus cuida de vocês, da vida espiritual de vocês. Não abandonou através do Padre. É uma causa segunda. Agora o Padre não pode dizer assim, não, estou cansado, vou dormir, deixar esse povo lá. Não posso fazer isso. Por quê? Porque o meu amor a Deus tem que ser tal
que eu ame a vocês por amor a Deus. Senão, vocês ficam sem o cuidado da providência. Às vezes cansa certas coisas, fisicamente falando, psicologicamente falando, mas quando a gente olha para Deus, olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu te amo tanto, vamos em frente. E Ele dá aquela força, por quê? Porque Ele é que está cuidando, não é a força humana, é Deus quem cuida. Então nós temos que ter essa confiança e essa visão sobrenatural de tudo. Porque se nós formos confiar nas forças humanas, é impossível. Isso em tudo, na vida espiritual, na vida de igreja, numa programação pastoral. Fazem tantos programas pastorais, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas se não contar com a graça de Deus, que vai dar todo o impulso àquilo ali, não vale nada. Não vale nada aquilo. Não vai ter fruto nenhum. E assim tudo na nossa vida. É a providência divina que vai agir e nós, com a nossa parte, sendo impulsionados pela graça de Deus. A segunda lição que Nosso Senhor nos dá nesse evangelho de hoje, quando Ele diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Riqueza aqui usa o termo em latim mamona. Mamona era uma divindade. Então, não podeis servir a Deus e as riquezas, a divindade. Aqui não apenas riqueza no sentido material, mas adorar qualquer ser que não seja Deus. Aí Cristo condena também a idolatria. E o que é a idolatria? Idolatria consiste em você adorar a criatura como se fosse o Criador. Isso é idolatria. Então, quando a gente imagina idolatria, imagina, por exemplo, aquelas pessoas que vão ao centro espírita e adoram lá aqueles orixás. É idolatria. Na verdade, são demônios. Vai lá para Iemanjá, Oxóssi, aquela turma toda lá, são divindades pagãs. Mas não falo dessa idolatria. Quem é católico não pode nunca ir a esses lugares para fazer esse tipo de idolatria. Tem que ter distância disso. Mas eu falo da idolatria que muitas vezes pode acontecer em nosso meio. E essa idolatria pode ser a idolatria do dinheiro. O dinheiro passa a ser o seu Deus. Passa a ser o princípio e o fim da sua vida. Pode ser a idolatria de uma ideologia. Idolatria do Estado, que é o regime comunista. O Estado é adorado como Deus. Como, por exemplo, agora lá na China, em que, em algumas regiões, a polícia está passando nas casas e mandando que as pessoas arranquem de lá todos os símbolos religiosos. E tirem de lá as imagens de Jesus, por exemplo, e de Nossa Senhora, e coloquem no lugar a imagem do chefe do Estado, ou do Mao Tse Tung, foi o primeiro revolucionário lá. É lógico, aquele homem lá não é ele, morreu, o outro está vivo, mas não é ele que está sendo adorado, mas é o Estado. O regime comunista é isso, a adoração do Estado. E todo mundo submisso ao Estado e à vontade do Estado. E o que é o Estado? É um grupo que domina a todos, que determina tudo aquilo que as pessoas podem fazer, deixar de fazer e até pensar. E se não estiver de acordo com aquilo ali, você vai ser destruído, vai ser preso, vai para trabalhos forçados. Como dizia Che Guevara, tem que ser fuzilado, porque é contra a revolução. E ele fala isso na ONU. Tem que fuzilar quem for contra a revolução. A revolução é aquele grupo que tomou conta do poder. Isso é idolatria. E essa idolatria que está querendo se implantar nas diversas regiões do mundo. Inclusive, com infiltrações nos diversos órgãos, até na igreja. Não é? É idolatria. Pode ser idolatria de uma pessoa. Uma menina que se apaixona por um rapaz que é espírita e não se converte e quer levá-la para o espiritismo. Idolatria da pessoa. E ela se abandona a igreja, abandona os sacramentos. Idolatrou a pessoa.
ou vice-versa. Por causa da menininha lá, bonitinha, né, toda perfumada, o rapaz deixou de sacramentos, deixou a confissão, comunhão, etc. Não quer saber mais de Deus, muitas vezes até perde a fé, idolatrou uma pessoa. De modo que a idolatria não significa apenas adorar ídolos no sentido, como nós falamos no início, ídolos pagãos, mas a pessoa pode pegar uma criatura e transformar aquela criatura no seu Deus, no princípio e fim de tudo. Pode ser idolatria no trabalho, por exemplo. Viver para trabalhar, a razão de ser da vida, da existência é meu trabalho. Aí quando aposenta, morre, porque acabou a razão de existir. Então temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós somos atingidos por esse grande desejo de fazendo a nossa vontade, nós nos submetemos a falsos deuses no dia a dia. E quando nós nos submetemos a esses falsos deuses, vai ser impossível adorar o verdadeiro Deus. Por isso que disse Jesus, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou vai servir um e deixar o outro, ou vai deixar o primeiro e servir o segundo. Esse mamona aí, riquezas, qualquer coisa que não seja Deus. Mas às vezes a pessoa não tem idolatria, tem superstição. E o que é a superstição? A superstição é colocar um poder que não tem em certas coisas, um poder divino. Então põe um poder divino numa palavra, um poder divino assim, um poder mágico, quero dizer, numa pessoa, num objeto, num amuleto, num gesto. Isso é superstição. E ainda existem muitas superstições hoje. Antigamente tinha várias, mas as pessoas hoje ainda são muito supersticiosas. Superstições modernas. Tenho que colocar meu cristal embaixo do travesseiro. Tenho que consultar o horóscopo do dia. Tenho que ir para as cartas de tarô. Tenho que ver o número do meu nome. Vou mudar de nome porque esse número não deu certo no meu nome. São superstições modernas, quer dizer, são tão antigas, mas são modernas. E pessoas muitas vezes tão intelectuais, de repente muda de nome, porque esse nome aqui era negativo, o número não deu certo. Então temos que ter cuidado, porque essas coisas também penetram na nossa vida. Aí essas superstições fazem mal. Mas, padre, posso usar uma medalha? Não é superstição? Não. A medalha é um sacramental. O que é o sacramental? O sacramental é um sinal da graça de Deus, que vai ter o seu valor, não pelo objeto, mas pela oração da igreja, em primeiro lugar, sobre aquele objeto, para quem usar aquele objeto, e pela disposição interior de quem usa. Então eu uso uma medalha, com fé, com piedade, como um sinal de que eu estou ali, filho de Nossa Senhora, estou unido a Nosso Senhor. Uso o escapulário, tem esse sentido, não é uma coisa mágica. Agora a igreja faz a oração e eu faço a minha parte interiormente diante daquele objeto, daquela oração, daquele gesto. Então, eu tenho que servir a Deus. E vou servir a Deus através desses sacramentais, como tem na minha casa, os quadros, etc. Não posso cair na idolatria, nem posso cair na superstição. Eu tenho que amar a Deus, viver para Deus e pronto. E só aceitar aquilo que a igreja aceita. E condenar aquilo que a igreja condena. Um terceiro ponto, e aqui já encerro, a respeito desse evangelho de hoje, é o que Jesus fala a respeito do despojamento que é necessário na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. Às vezes eu procuro o resto primeiro e fico sem o resto e sem o reino de Deus. Então eu tenho que ser despojado, tenho que ser o que Jesus chama de pobre de espírito. Esse pobre de espírito é o despojado. O exemplo maior de despojamento é de Deus. Se fez homem, nasceu numa gruta, viveu pobre,
despojado. Mas o despojamento não só material é necessário, mas o despojamento de nós mesmos. O Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, numa visita que ele fez à cidade de Assis, em 2013 ainda, ele fala de um perigo gravíssimo que ameaça cada pessoa na igreja, que é o perigo do mundanismo. O cristão não pode conviver, diz o Papa, com o espírito do mundo. O mundanismo nos leva à vaidade, à prepotência e ao orgulho. Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós estamos nesse mundo, convivemos com muitas pessoas, mas esse espírito do mundo, que tem as suas máximas no prazer, no poder e no dinheiro, esse espírito não é o nosso espírito, é o espírito do inimigo, o espírito do demônio. Então quem quer seguir a Jesus Cristo não pode querer viver o espírito do mundo, nem agradar o mundo, tem que buscar agradar a Deus. E quantas vezes, agradando a Deus, desagradamos o mundo, e nesse tempo nós somos enxovalhados, ridicularizados, maltratados pelo mundo. Papa São João Paulo II falava das estruturas de pecado, porque nós vivemos uma engrenagem muito bem feita pelos homens, envolvidos com muitas coisas, vemos muitas coisas. Então temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos envolver por esse espírito do mundo, que é o espírito da vaidade, que fala o Papa. São Paulo falou ali uma lista deles, as obras da carne, né? Está aí na Epístola aos Gálatas, podem ler de novo, né? Essas obras da carne, as orgias, as impurezas, a embriaguez, as discussões, as divisões, as seitas, as vaidades, e eu tenho lá uma lista. Esses não entrarão no reino dos céus quem se dá a esses excessos. E o Papa diz, isso penetrou na igreja. Esse espírito mundano. Depois o espírito mundano penetrou na nossa família, através dos meios de comunicação, através da educação que nós recebemos nas escolas. Entrou também na nossa vida, a ponto de nós sermos relativistas, práticos, acharmos que todo mundo faz, não tem nenhum problema eu fazer. Todo mundo vive dessa forma, não tem nenhum problema eu viver assim. Esse espírito do mundo, que não pode penetrar em nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa igreja. Porque, repito, a Sagrada Escritura faz, quem se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E Jesus nos chama a atenção, vós estáis do mundo, mas não sois do mundo. Aqui não digo o mundo criado, que é belo, não digo o mundo, todo mundo, mas essa organização diabólica que há no mundo para colocar os homens todos contra Deus. É o antirreino de Deus, é o reino do diabo, como diz Santo Agostinho lá na Cidade de Deus. É o reino terrestre que ele chama de cidade do diabo, onde ele impera aí com as suas inspirações, etc. Então, muitas vezes os fiéis todos vivem, lógico, vivemos misturados, mas somos diferentes. Não arrogantes, ou melhor, somos diferentes, porque nós somos de Jesus Cristo e vivemos para Jesus Cristo. E esse despojamento nós devemos ter, senão nós caímos nessa chamada autoidolatria. Fazemos as coisas do nosso jeito, muitas vezes com uma capa de piedade, falsa piedade, uma capa de religião, mas no fundo o que queremos é sermos os próprios deuses, fazemos as coisas do nosso jeito. Não permitamos que isso aconteça na nossa vida. Portanto, Jesus nos ensina aqui basicamente 3 coisas. Confiar na providência divina pela virtude da esperança. Procurarmos adorar a Deus e não nos deixarmos levar pela idolatria,
que a cada momento quer nos atingir, que nos levar a deixarmos o Deus verdadeiro. E terceiro, nos despojarmos do espírito do mundo para sermos totalmente de Jesus Cristo. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que compreendeu bem isso e viveu isso no seu dia a dia, com essa confiança total, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse foi o sinal maior de entrega de Maria. Essa entrega nós devemos ter para que Deus possa agir em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então façamos a nossa profissão de fé, dizendo que nós cremos. Eu creio, Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.